E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Bem, hoje eu quero falar sobre o cavalo branco e o cavaleiro do livro de Apocalipse, que revela essa mensagem que Jesus Cristo deu ao apóstolo João sobre o tempo do fim. Esse cavalo, ele compõe ali, um conjunto de 4 cavalos, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto e o cavalo vermelho, que falam sobre manifestações e juízos sobre toda a humanidade. Bem, aqui nós podemos ver que em apenas 2 versículos, muitas informações importantes tem aqui, de Cristo a sua igreja. Então, aqui é revelado a João um cordeiro. Esse cordeiro, ele é Cristo. Jesus, ele aparece na palavra como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma expressão que foi João Batista que disse sobre aquele que era maior do que ele. Então, Jesus, ele é esse cordeiro pascal que era imolado ali para a remissão dos pecados do povo de Israel. Então, Jesus, ele, através do seu sacrifício, da obra que ele fez na cruz do Calvário, ele tipifica esse cordeiro de Deus, puro, perfeito, santo. E depois aqui ele vê que é aberto um dos selos. Então, João, ele vê, num capítulo anterior, que no céu tinha um livro muito importante. Esse livro, ele estava completamente protegido, lacrado com 7 selos. E ninguém havia sido achado digno de desatar esses selos e revelar o que estava nesse livro. Então, João, ele fica muito triste, e ele ali é consolado por um anjo que diz que foi achado um. E esse alguém era Jesus, o Filho de Deus. Ele tinha essa autoridade de quebrar aqueles selos e revelar o livro. Então, à medida que Cristo ele abria na visão de João cada selo, coisas aconteciam, na terra e no céu. Então, esses eventos, eles compreendem o período do início da era da igreja até a ira do Cordeiro. E aqui ele vê que o primeiro selo é desatado. E ele ouve, aqui diz, olhei e ouvi, João relatando, um dos 4 animais, ou 4 seres viventes, E que criaturas são essas? Esses seres viventes, eles estão diante do trono de Deus. Eles são guardiões ali da glória de Deus. Cada um possui 6 asas, até porque para estar ali na presença do Deus Todo-Poderoso é necessário uma proteção. E esses 4 seres viventes, cada um era semelhante a um animal. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo a um bezerro, o terceiro a uma águia voando e o quarto era semelhante a um homem. E esses 4 seres viventes, é importante falar, apesar de eu ter um vídeo que explica melhor sobre isso, esses 4 seres viventes, eles oferecem a Deus um serviço de observação ininterrupta. E como nós sabemos disso, Quando nós lemos Apocalipse capítulo 4, ali tem a descrição deles e a revelação da função. O corpo é todo coberto de olhos e esses olhos, eles falam, eles representam essa onisciência de Deus. Então, eles oferecem esse serviço de observação contínua, ininterrupta. Como o livro de Apocalipse não podemos interpretá-lo de uma forma literal apenas, cada elemento, cada imagem ali tem uma mensagem específica da parte de Deus que precisa ser desvendado. Então, esses 4 seres viventes, eles também falam sobre os 4 evangelhos eternos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João.
Então, esse primeiro animal, esse primeiro ser vivente, semelhante a um leão, ele fala sobre o Evangelho de São Mateus, onde revela Jesus, rei. O rei dos reis, o Messias tanto esperado. Ele revela Cristo, né, como aquele que veio cumprir toda a lei. Então, o leão, ele é um animal ligado à área da legalidade, né? Então, ele fala sobre essa questão da lei, que está nas mãos de um rei. E algo também importante sobre essa questão do Evangelho de São Mateus, ele foi o único evangelho escrito em hebraico. Então, ele foi destinado ali especificamente aos judeus, né, ao povo ali de Israel, para provar, para mostrar que Jesus é esse Messias. E ele é esse rei, né, que é tanto aguardado, a coroação desse rei. Então, aqui, esse animal conduz João nessa revelação, nessa visão. E ele diz, vem e vê. Então, João, ele vê um cavalo branco. E o cavalo, ele geralmente, né, nas revelações, nos sonhos, está ligado à autoridade, a domínio, a poder. E a cor branca está ligada à diplomacia, a mensagens de paz, de acordo. Que esse cavalo, ele vai fazer, né, o seu trabalho, vai fazer na terra. Então, ele tinha um cavaleiro, e esse cavaleiro tinha um arco na mão. Então, algo também importante falar aqui é que muitas pessoas acreditam que esse cavalo, esse cavaleiro, fala sobre Cristo. Ele representa Jesus. Mas a Bíblia deixa muito claro que ele não representa Jesus. Ele representa ao príncipe deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo, desse sistema? É Satanás. Através ali de uma figura que vai aparecer, uma figura humana, que é o anticristo. Que ele já vem fazendo o seu trabalho desde que Cristo foi assunto aos céus. Essa tentativa de formar um governo mundial humano e satânico, sem os princípios divinos, isso já vem acontecendo há muito tempo. E nós vamos entender por quê. Porque esse cavaleiro, ele tinha um arco na mão. O arco, ele está ligado à caça, ele é um instrumento de caça, diferentemente da espada, que ali é revelado nesse cavaleiro que está montado também num cavalo branco, em Apocalipse capítulo 19, que ali fala realmente de Cristo, né? E que segue esse cavaleiro um exército, um grande exército também de seres que estavam montados sobre cavalos brancos. Então, mas especificamente aqui esse cavaleiro aqui não está falando sobre Cristo. Ele fala do príncipe deste mundo que foi dado a ele, a honra. Né? E nós vemos aqui Apocalipse capítulo 13, versículos 2 e 4, que foi dado à besta, que é o anticristo, pelos reis da terra, a honra, essa coroa que é revelado aqui, e tinha uma coroa, essa honra. Foi dado a ele esse poder para que ele pudesse governar, para que ele pudesse estar em liderança sobre o mundo, né? E esse arco, ele fala, né? A palavra de Deus também diz em Apocalipse capítulo 13, que a besta foi permitido a ele fazer guerra aos santos. Então, esse instrumento de caça, né, porque a base do governo do anticristo, as manifestações que vai acontecer fortes, marcantes, é essa guerra aos santos, porque os santos, eles vão estar sempre em oposição.
a qualquer tipo de reinado, governo que traz essa falsa paz e essa falsa segurança. E que faz com que os homens, as pessoas, transfiram adoração a Satanás. Então, nós precisamos estar bem atentos, né, como servos de Deus em Cristo Jesus, diante de governos que promovem paz, né, que promovem essa segurança, mas que vem ali muitas vezes mascarado com uma aliança satânica. Porque desde o início dessa era da igreja, muitos anticristos têm se levantado sobre a terra. O próprio apóstolo João, ele trouxe essa revelação. Muitos anticristos. E quando aqui diz que ele saiu vitorioso e para vencer, isso significa que ele vai conseguir aquilo que ele deseja. Ele vai conseguir instaurar o seu reino. Ele não tem conseguido durante esses 2000 anos, mas ele vai ter um dado momento que vai conseguir. Então, quando nós lemos essa parte aqui de Apocalipse capítulo 6, nós precisamos entender que esse cavaleiro, ele está conquistando. E esse arco, né, por que ele é atrelado a um instrumento nas mãos do inimigo? Porque a Bíblia fala que Satanás, ele é aquele que lança os seus dardos inflamados. É um instrumento de caça. A espada fala da palavra de Deus, que é poderoso ali para destruir o iníquo, os desobedientes, os rebeldes. Já o arco aqui é para fazer guerra aos santos. Então, eu quero deixar com você parte desse estudo tão importante para nós cristãos, né, que traz assim uma clareza sobre tudo o que acontece no mundo, sobre a história mundial, nesses 2000 anos que tem acontecido, e sobre o atual momento que nós estamos vivendo na Terra, né, as nações quando elas se agitam, governos que mudam, que se levantam, tudo isso preparam o advento, né, do anticristo. Essa manifestação, essa figura que vai aparecer, humana, e que verdadeiramente vai enganar muitas pessoas, vai convencer muitas pessoas, mas principalmente ele vai fazer guerra aos santos, a todos os cristãos, né? Mas em relação a esse conflito com os cristãos, nós vemos que quando ele aparecer, nesse momento, quando ele estiver ali para se manifestar, a igreja vai ser raptada, ela vai ser arrebatada, ela vai se encontrar com Cristo nos ares, porque a igreja fiel, né, aquela igreja de Filadélfia, ela vai ser poupada de passar por esse momento, esse ápice da guerra que vai acontecer com os santos, né? Cristo, ele vai poupar a sua amada igreja fiel. E aqueles que forem negligentes, eles vão ter que pagar com a própria vida, né, o preço ali da negligência, e vão estar de frente com o anticristo. Então eu deixo com você essa palavra, essa revelação de Apocalipse capítulo 6, 1 e 2, que fala sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro.